Meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor estejam sobre você, sobre sua vida e sobre toda a sua família. Estamos nesta quinta-feira, dia 22 de outubro de 2010, e iniciando o nosso culto ao Senhor, adorando ao Senhor, ao nosso Deus, diante do Senhor. E hoje vamos ver um outro sola da igreja, sola gratia, isto é, somente a graça do Senhor, só ela nos basta, irmãos. Somente a graça do Senhor, a graça do Senhor nos basta. Estamos com isso, irmãos, comemorando aí o mês da Reforma, 503 anos da Reforma Protestante e também mês de aniversário da nossa igreja. 11 anos de existência que Deus nos permitiu estar ali servindo, buscando, adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Então, irmãos, vamos ver através aí do Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. 13 a 16. Vamos ver essa questão. Somente a graça do Senhor nos basta. Não é uma questão meritória, mérito. Não há nada que tenha em nós o que possamos fazer que atraísse essa graça de Deus sobre nós. Por isso é graça, é favor imerecido, irmãos. Nós não merecíamos, nós não merecemos e nós não mereceremos. Foi inteiramente, partiu de Deus, não parte de nós, irmãos, mas partiu do Senhor. A sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Vamos ver isso, irmãos? Então Deus te abençoe. Vamos orar, pedindo a direção, a iluminação do Senhor. Em seguida estaremos louvando, bendizendo ao Senhor, ao nosso Deus, o galardoador, o doador da vida. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, somos gratos neste dia, na noite desta quinta-feira, estarmos diante do Senhor, buscando a Tua face, Senhor. Inspira-nos, ó Deus, pela Tua palavra, unge-nos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Ajuda-nos a entender e compreender a Tua palavra, ilumina, Senhor, o Teu povo, para ter mente e coração, Senhor Deus, trabalhados, para colocarmos em prática o que Tu queres e também para entendermos o que Tu queres sobre nós. Abençoe todos aqueles que nos veem e ouvem, Senhor Deus, tomando todos em Tuas mãos, nos dando a direção. Receba a nossa oração, a nossa adoração, o nosso louvor, Pai, como incenso agradável ao Senhor, Pai. A todo tempo esteja conosco, Pai, guiando as palavras, transformando vidas e os corações que tanto precisam e carecem do Senhor neste momento. Abençoe os aflitos, tome todos em Tuas mãos, proteja e os abençoe, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, da falta de fé, de esperança. Livra, Senhor Deus, aqueles que estão passando nesse momento um período de privações. Senhor Deus, aqueles que estão passando um momento de dificuldade, Senhor Deus, desse confinamento, Senhor Deus, depressão. Tome todos em Tuas mãos, que os ânimos e as motivações venham dos céus, pelo Teu Santo Espírito para cada vida, Pai. Nós Te agradecemos, pedimos a direção e a orientação do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar e adorar ao Senhor, o nosso Deus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas
cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos de 13 a 16. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Assim nos dizem as sagradas letras. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Estamos comemorando, meu irmão e minha irmã, os 503 anos da Reforma Protestante e 11 anos da nossa igreja local, a nossa igreja ali na Rua Maria Helena, 148, Pavuna. 11 anos que Deus nos abençoou naquele lugar ali, lugar separado por Deus para ser servido, para ser adorado. E estamos nestas quintas-feiras vendo os 5 solas da igreja. E hoje vamos verificar o sola gratia, só a graça de Deus. A graça de Deus, o significado da palavra graça, significa favor imerecido. Na Reforma Protestante, o que se lutou também contra, observamos aqui a questão dos santos e a Deus por tabela, a questão das relíquias, né, a questão de posse, e agora estamos vendo a questão de mérito. Não é mérito seu, não é o que você faça que vai atrair o amor, a bondade de Deus para a sua vida. Não, isso é graça, isso é favor imerecido. Lembra que Paulo vai dizer em Romanos? Isso é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Então, vem do Senhor. Em 1 João, capítulo 4, vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, não parte de nós. Nunca houve, não há e nem haverá alguma coisa que movesse a mão de Deus em nosso favor, em nós. Não é porque eu sou branco, não é porque eu sou negro, não é porque eu sou pardo, amarelo, sou asiático, sou europeu, sou africano, sou da Oceania, sou das Américas. Não. Não existiu, não existe, não existirá nada em nós, beleza ou formosura, ou caráter espiritual, ou caráter moral, ou conduta, que vá atrair o favor de Deus. Nunca existiu nada em nós. Não é uma questão de mérito, não é meritório, mas é graça, é favor imerecido. É isso que a reforma e este sola veio combater. Imagine, na Idade Média, como eu já falei aqui, as pessoas que tinham recursos, as pessoas abastadas, compravam muitas relíquias. As relíquias eram objetos usados por pessoas que tinham uma vida piedosa diante de Deus, uma vida de comunhão, uma vida de oração. Pode ser ele um clérigo ou quem for,
mas uma pessoa que foi reconhecida santa, justa e que era muito boa para as pessoas da sua época. Então essas pessoas eram canonizadas, santificadas, e qualquer objeto que teve contato com essas pessoas, possuir esses objetos era uma questão de ter, além de ter status, de uma tentativa de comprar a sua salvação, como as próprias indulgências, que era a compra do perdão. Assim as pessoas poderiam obter favor de Deus para suas vidas, pensavam elas. As relíquias, além de serem objetos, era também parte do corpo humano, né? Pedaço do crânio, pedaço de osso, enfim, cabelo, uma mecha de cabelo, qualquer coisa que teve contato ou daquela pessoa falecida que teve uma importância muito grande, principalmente uma vida piedosa de comunhão com Deus. Então, irmãos, somente a graça veio para combater esse tipo de situação. Imagine, as pessoas que tinham recursos podiam comprar bastante relíquias, podiam comprar bastante o certificado do perdão, que eram as indulgências, e ele poderia ter aí perdão, acesso a Deus durante toda a vida eterna, diante dos seus recursos, porque ele comprava isso. E quem não tinha? Aí tinha que vir as penitências. Aí as penitências diziam que também as pessoas tinham que pagar a penitência para poder ter acesso, sair do purgatório, ou as pessoas vivas aqui acendendo vela, ou pagando penitência para aquelas que estão lá purgando no purgatório, para elas saírem de lá, ou em vida, fazer isso em vida para que não vá para o purgatório e vá direto para o paraíso. Ou seja, é uma questão de mérito. Né? Então eu vou aqui esfolar o meu corpo, vou pagar uma penitência para eu ter a minha alma livre, liberta do purgatório, do Hades, do céu, do inferno, para eu ter acesso aos céus, para eu morar com Deus nas mansões celestiais. Além de penitência, a compra de indulgência, a compra das relíquias, a posse desses objetos. Então, quando os reformadores fizeram este sola, fizeram este lema, né, somente pela graça de Deus, foi para mostrar que não é o que ele faça, não há nada em nós que possa atrair o favor de Deus. E hoje muitas pessoas pensam, eu vou ler a Bíblia para Deus prestar mais atenção em mim. Eu vou fazer jejum, eu vou orar. Não, meu irmão. Não é por você orar, não é por você jejuar, ler a Bíblia, que você vai obter o favor de Deus. Nós obtivemos o favor de Deus inteiramente por graça, por amor, amor de Deus infinitamente na eternidade por nós. Vai dizer Paulo, né? Que Deus não poupou o seu filho, enviando para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Perdão. Sendo nós ainda pecadores. Isto é, sendo nós não merecedores. Nós não merecíamos. Ainda com toda a nossa gratidão, seríamos ingratos. Não tem formosura, beleza, o muito fazer, o muito trabalhar. Eu vou trabalhar, me envolver no reino de Deus. Para quê? Para obter salvação? Para obter galardão? É graça, favor imerecido. Então, não houve, não há e não haverá nada em nós, nenhum atributo físico, nenhum atributo moral, nenhum atributo espiritual em nós houve que atraísse a bondade e a misericórdia de Deus sobre nós. Não é em você, não é uma questão meritória, de mérito, fez por merecer ou faça por merecer. Não. Isso aí é para obter galardão, e status e outras coisas aqui entre nós. Mas para a questão da salvação e ter acesso a Deus, não. Partiu inteiramente de Deus. Não há que exista alguma coisa em nós para atrair, ou alguma coisa que eu faça,
ou uma conduta. Não. Parte de Deus. Somente pela graça de Deus conquistamos, irmãos, tivemos acesso ao Senhor. Porque Deus nos amou primeiro, sendo nós imerecedores. É o que o texto nos apresenta, irmãos, aqui em Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Os discípulos estavam impedindo as crianças, o termo usado aqui para crianças, acredito que elas não tinham feito bar mitzvah ainda, isto é, elas eram menores que 10, 12 anos, isto é, elas ainda não tinham passado pelo rito de iniciação à fase adulta, que era o bar mitzvah para os meninos, isto é, o bar mitzvah era um ritual como se fosse a nossa pública confissão de fé. Isto é, você assume a responsabilidade. A partir daquele momento, o jovem, o mancebo que estava fazendo o bar mitzvah, assume, olha, a responsabilidade da lei pode vir sobre mim agora. Se eu fizer pipi fora do pinico, pode... Toda a responsabilidade da lei agora não está sobre os meus pais, mas está sobre mim. Eu assumo isso. Então ele entra para a fase adulta. É esse o ritual do bar mitzvah. Então, se as crianças ainda não tinham passado pelo bar mitzvah ainda, então ainda não podiam assumir compromissos, pensavam os discípulos. Então, tire as crianças daqui, deixem os adultos terem acesso a Jesus Cristo, porque os adultos podem assumir compromisso diante de Deus, diante de Jesus, diante da lei. E já são responsáveis pelos seus atos. Jesus vem e corrige isso, fala, não impeçam, não embaraceis as crianças de virem até mim, porque não é o fato de vocês serem capazes, pelo contrário, é pelo fato de vocês serem incapazes e vocês têm que se fazer iguais a estas crianças para entrar no reino dos céus, ou seja, serem incapazes. É este fato da incapacidade que Jesus está falando aqui. Porque não é mérito seu, não é mérito dessas crianças, mas são os méritos de Cristo na cruz do Calvário. Temos acesso a Deus e seremos salvos, e somos salvos, irmãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, por causa dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Foi Ele quem conquistou e deu de graça para nós a salvação. Graça, favor imerecido. Somente a graça, meu irmão. Então, se tem uma questão meritória aí, são os méritos de Cristo na cruz do Calvário. Tudo aquilo que ele fez por nós em nosso favor. Morreu por nós em nosso lugar na cruz do Calvário, nos dando assim acesso ao Pai. É isso que Jesus está dizendo aqui. E ele está trabalhando esse conceito de graça aqui. Não é porque vocês se acham capazes que vocês vão ter acesso a Deus. Não, mas pelo contrário, é pelo fato de serem incapazes, ou seja, de nós confiarmos, acreditarmos e nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor. Olha o que o salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em Atos 16:31, confia no Senhor e serás salvos tu e tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e serás salvos tu e tua casa. Atos 16:31. Você e sua casa. Não é porque você é santo, não é porque você é imundo que você vai obter ou favor ou desprezo de Deus. Não, não é uma questão meritória. Por isso ele ama o pecador, o mais vil pecador. Para ele não importa o pecado. Para ele o que importa é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E se você aceitou isso, se você confessou isso ou não, é o que Jesus vai dizer: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. A sua participação é isso. É ser obediente à voz do Senhor, ao chamado do Senhor para a sua vida. Não cabe aqui você fazer isso, você faz esforço, você apresenta os frutos do seu labor, porque você foi chamado, porque você está envolvido, a graça do Senhor o atingiu.
E aí, na sequência, vem os frutos. É o que o Tiago vai dizer. Mostra a sua fé sem os frutos. Então, você foi salvo, diz Pedro, para as boas obras. Você foi liberto para as boas obras. Então, as boas obras, uma vida de oração, uma vida de jejum, de leitura da Bíblia, é consequência. Não é o meio, não é o caminho para você obter o favor do Senhor, a graça de Deus sobre sua vida, tá? Pelo senhor me corrigir, né? Essas questões de leitura da Bíblia, sim, são meios para você obter meios de graça, tá? Graça e o favor do Senhor. Mas isso não é mérito, é isso que eu quis dizer. Isto não é mérito, não é questão de mérito. Você faz isso como consequência, como caminho para ser percorrido daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Isto é, você foi salvo e, como consequência, para as boas obras. Como consequência, vêm as boas obras. Então, é isso que significa somente a graça, só a graça do Senhor. E só ela te basta, meu irmão e minha irmã. Ainda nós vamos encontrar na palavra do Senhor. Ainda que venha a abundar o pecado em qualquer circunstância, a palavra do Senhor vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça do Senhor nos basta. Ela é superior a qualquer coisa. Basta você confiar no Senhor, aceitar aquilo que Cristo fez em nosso favor e caminhar com fé nesta vida de piedade diante do Senhor. Lembre-se, você foi salvo para as boas obras. Não é que a partir de hoje você vai ser uma pessoa relapsa, né? Vai deixar de orar, vai deixar de ler a Bíblia, vai deixar de jejuar, vai deixar de buscar o Senhor, de manter comunhão com os santos. Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que não são méritos seus. Você não vai fazer isso para obter o favor de Deus na sua vida, para ser salvo. Não. Você vai fazer isso porque você é salvo, porque a graça de Deus atingiu você, a sua vida, como diz Pedro, né? Você foi salvo para praticar as boas obras. Aí sim, virão os frutos do Espírito sobre a sua vida. Seguirão os frutos, tá? Mas entenda isso, que a graça de Deus nos basta. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Tenha uma excelente noite de quinta-feira e um final de semana agradável na presença do Senhor. Eu vou orar neste momento e impetrar a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, somos gratos e te louvamos nesta hora bendita de estarmos diante do Senhor, da tua graça ter nos alcançado, e somente ela nos basta, Senhor. A tua graça nos basta, Pai. Te louvamos, te bendizemos pelo seu amor, sendo nós não merecedores, Senhor, mas mesmo assim o Senhor enviou seu Filho para morrer por nós e nos amou incondicionalmente. Obrigado, Pai. Graças te damos por cada um que está nos vendo, nos assistindo, neste momento nos acompanhando. Por todas as famílias, nós oramos nesse momento, e todos aqueles que nos veem e ouvem, Pai. Em nome de Jesus, abençoe o lar, nos dê uma noite de paz em tua presença, de renovo, de refrigério no teu espírito. A nossa oração, Pai, e a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos veem e ouvem neste momento e com todos os servos do Senhor pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.